Pré-projeto de secretaria escolar, prática de intervenção. Prática de intervenção, passo a passo e levantamento, organização e análise de dados. Olá! Bem, até aqui vimos a importância do projeto de pesquisa para a prática de intervenção. A partir de agora, vamos conferir quais os principais passos para a concretização desse trabalho. Palavras-chave: trabalho científico, pesquisador, prática, prática de intervenção, levantamento de dados, organização de dados. A fim de evitar imprevistos, a pesquisa deve ser desenvolvida em etapas. Cada fase deve ser planejada com antecedência e a avaliação de cada uma delas é fundamental para o resultado final. Antes de iniciar uma pesquisa científica, é necessário refletir sobre a mesma. Como vimos, a pesquisa se desenvolve por etapas, que precisam ser planejadas, mapeadas, executadas e avaliadas. Agindo dessa forma, o pesquisador estabelece um caminho facilitador do processo, evitando muitos imprevistos, privilegiando a normalidade e a sequência dos fatos e acontecimentos, que compõem o universo da pesquisa. Para efeito desse estudo, vamos organizar as etapas do projeto de pesquisa em 4 blocos. Primeiro, documentos norteadores da prática de intervenção. Segundo, caracterização da realidade. Terceiro, etapas do projeto de intervenção. Quarto, execução da prática de intervenção. Documentos norteadores da prática de intervenção. Você sabia? A realização do pré-projeto de pesquisa está condicionada à aprovação da equipe diretiva da instituição pesquisada. Para isso, o acadêmico deve formalizar oficialmente o pedido através de uma carta de apresentação, carta de autorização para a realização de intervenção e ficha de informações do acadêmico. A carta de apresentação é um documento que explica a pesquisa? A carta de apresentação tem o objetivo de apresentar oficialmente o aluno pesquisador à instituição onde ocorrerá a prática de intervenção. O documento que explica e justifica a pesquisa é o pré-projeto de intervenção, o qual deverá ser entregue na instituição a ser pesquisada, com posterior análise e aprovação da equipe diretiva. Caracterização da realidade. Recomenda-se que o acadêmico, ao elaborar o pré-projeto de pesquisa, estabeleça os contatos preliminares com a instituição a ser pesquisada. O diálogo franco e aberto com a equipe diretiva vai facilitar significativamente a elaboração da prática de intervenção, com vistas a solucionar ou aperfeiçoar as práticas da secretaria escolar. Portanto, a realidade a ser investigada pelo aluno já é do seu domínio. Agora é empreender esforços na solução dos problemas e dificuldades apresentadas. A caracterização da realidade compreende, então, a leitura do ambiente escolar, que se estrutura basicamente a partir da identificação dos dados e da observação da instituição pesquisada, tais como detalhamento da instituição, caracterização da atividade fim, filosofia e princípios norteadores. Nessa etapa, dados de identificação da escola, como endereço, nome completo, número de alunos e funcionários, são fundamentais. Também é nessa fase que a filosofia e os princípios norteadores da instituição pesquisada devem ser incluídos. É importante lembrar que, apesar do ambiente ser familiar para o aluno, a etapa de observação da secretaria e da instituição não deve ser ignorada. A observação do ambiente da secretaria e da instituição
é uma etapa muito valiosa e não deve ser desprezada pelo pesquisador, pois se colhem informações importantes quando se dispõe a observar e acompanhar por um determinado período as ações que se desenvolvem no ambiente de trabalho. A observação criteriosa e atenta pode fornecer dados significativos para a solução de prática de conflitos interpessoais, de planejamento e de organização, de liderança, etc. Serve também para confirmar os objetivos e problemas de pesquisa previamente elaborados ou redirecioná-los a partir das informações colhidas com a observação. Recomenda-se que o pesquisador iniciante faça registro das situações observadas, as quais poderão subsidiar as informações colhidas durante a prática de intervenção e de realização do relatório final. Professora, por que a prática da observação ela é fundamental em projetos de pesquisa? A observação não só no projeto de pesquisa, na vida, né? A todo instante tem que olhar, né? Olhar com um olhar dirigido, não é? E tentando procurar as relações daquilo que tu estás vendo. Então, o método científico começa com observação, né? Tu começa sempre com observação. Bom, aí, por exemplo, dentro de um laboratório, tu começas, planeja o teu trabalho, tu começas a observar, no nosso caso são os modelos experimentais, observas, tu faz análise, tu analisas, tu faz a tua parte toda de estatística, não é? E daí então tu vai chegar aos teus resultados e aqueles teus resultados vai ter que interpretá-los. Então essa observação é o primeiro passo. A etapa seguinte é a análise detalhada do pré-projeto, fase que deve ser realizada com extrema atenção, pois o sucesso da intervenção depende dela. Para que a análise seja completa, o acadêmico deve verificar se o problema de pesquisa, os objetivos e as hipóteses elaboradas permanecem ou precisam ser readequados. Caso precise de readequação, é preciso voltar a dialogar com a equipe diretiva e refazer o pré-projeto, para só depois passar para a prática. A prática é o momento da intervenção do acadêmico na realidade pesquisada. O objetivo é coletar informações que ajudem na busca por respostas para os problemas apontados. A pesquisa em campo é considerada o ápice do aprendizado, pois é nesse momento que o aluno pode unir conhecimento e prática. Vencidas as etapas anteriores de revisão do pré-projeto de pesquisa, a partir da observação e caracterização da realidade pesquisada, inicia-se a fase de levantamento, interpretação e análise dos dados. Entendemos que a única forma de se fazer pesquisa é pesquisando. Assim, é importante que nessa fase a metodologia adotada proporcione as condições para o desenvolvimento do estudo. Levantamento de dados. O levantamento de dados está presente em qualquer modalidade de pesquisa, da bibliográfica à pesquisa à ação. O que muda são as técnicas e os instrumentos de coleta. O termo levantamento envolve todas as fases de um inquérito estatístico, desde a observação sistemática do problema até a exposição de dados. Levantamento de dados significa a etapa da pesquisa que se ocupa especificamente com a obtenção ou coleta de dados, incluindo o respectivo registro dos mesmos. Cada modalidade de pesquisa exige um conjunto de técnicas e de instrumentos de pesquisa que melhor se adapte à fonte e à coleta de dados. Dentre os comumente usados, podemos citar o questionário, a observação e a entrevista estruturada e semi-estruturada. Independentemente do instrumento de coleta de dados utilizado, é importante que o pesquisador empreenda a todo momento análises preliminares dos dados coletados, para verificar se realmente interessam à pesquisa ou são dados secundários que podem ser desprezados. Organização de dados.
Tosoni Reis afirma que a orientação metodológica mais comum para a organização dos dados ou resultados na pesquisa qualitativa é organizá-los em categorias de análise. As categorias de análise consistem na organização dos dados coletados a partir de determinados conteúdos descritivos, oriundos dos resultados obtidos na coleta de dados. A autora alerta aos pesquisadores para não correr o risco de definir poucas ou muitas categorias, sob a pena de prejudicar ou inviabilizar a análise dos dados. Análise de dados. Essa etapa consiste em discutir, analisar e interpretar os dados coletados a partir da organização empreendida pelo pesquisador. Sem dúvida, essa é a etapa mais importante do processo de pesquisa e, por isso, requer uma atenção especial. Há necessidade, nesse momento, de explicitar e evidenciar, através das interferências e análises, que o pesquisador possui o domínio teórico sobre o assunto pesquisado. Em outras palavras, significa que o acadêmico deve apropriar-se dos conhecimentos teóricos existentes sobre a temática de pesquisa através da elaboração de um referencial teórico consistente e aprofundado. É nessa etapa que o pesquisador terá que fazer um esforço de estudo para que suas interpretações tenham significado acadêmico. O principal objetivo dessa etapa é fazer com que as interpretações do pesquisador tenham significado acadêmico. Recapitulando. É importante destacar, para finalizar esta aula, que compete ao acadêmico, sob a supervisão do professor orientador e do professor tutor, a elaboração e o desenvolvimento de ações que possibilitem a execução da prática de intervenção planejada. Para efeito e realização dessa tarefa, deve valer-se dos conteúdos estudados nas disciplinas, das informações e discussões estabelecidas em sala de aula, do espírito investigativo, dos desafios resultantes das reflexões e constatações sobre o cotidiano profissional. Enfim, este é o momento de colocar em prática a teoria estudada até aqui. Bem, pessoal, esta aula se encerra por aqui. No próximo e último encontro, abordaremos a apresentação do relatório da prática de intervenção. Boas pesquisas e até lá. Tchau!